Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Cristo de Deus esteja com todos nós, amém? É um prazer poder estar aqui de novo com os irmãos nessa noite. Pastor Maico está de férias, creio que acho que todo mundo já sabe, ele está de férias, gozando de férias. Ele, a família pastoral, todos. Deus abençoe o pastor Maico, onde ele estiver ali. Deus possa estar ali com ele e com a família dele. E que nós estamos aqui essa noite para meditar na palavra do Senhor. E gostaria de que os irmãos abrissem suas Bíblias em Jeremias, capítulo 17. A palavra de imediato parece que ela é meio salgada, mas eu quero trazer ela de uma forma para que nós venhamos a fazer uma autoavaliação, certo? A respeito desse assunto. Uma exortação com amor, para que cada um de nós possamos refletir isso. E também eu queria, já que essa leitura e essa mensagem dessa noite, eu queria que você pensasse o seguinte: eu conheço uma pessoa, eu conheço pessoas que talvez está nessa condição, e que eu gostaria muito que ela retornasse, que ela se rendesse, que ela compreendesse e se submetesse à soberania de Deus. Quem não conhece alguma pessoa talvez que está assim? Se nós, que talvez somos ou tentamos ser submissos, nós já temos essa dificuldade, imagine aqueles que talvez tenham uma dificuldade maior e não conseguem controlar. Jeremias capítulo 17 diz o seguinte: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ao monte e no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-eis servir os teus inimigos. Na terra que não conheces, porque o fogo que concedesses a minha ira arderá para sempre. E aí ele fala sobre a questão, aí no verso 5 ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, aparta o seu coração do Senhor, porque será como tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estendem suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Continuando, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz, que choca ovos que não pôs, assim é aquele que junta riquezas, mas não retamente, no meio dos seus dias os deixará, e seu fim será um insensato. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Paizinho, Senhor, esteja conosco nessa reflexão da sua palavra. Fala, Senhor, conosco, e que a sua mensagem, Senhor, com certeza, ela vem para somar na nossa espiritualidade. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Soma, Senhor, através da sua mensagem. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. A palavra aqui, ela é um puxão de orelha no povo de Israel. E quem vai fazer esse puxão, de uma forma concreta, é o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi chamado pelo Senhor para falar sobre o pecado existente
ali naquele grupo, no povo de Israel. O pecado, inclusive, ele fala que o pecado ali estava de uma forma bem cruenta, né? Estava gravado, né? Com ponteira de ferro, de diamante, mostrando ali, né? Nessa forma metafórica, mostrando a potencialidade que estava aquele pecado enraizado ali. E essa metáfora também, ela lembra, quando ele fala a questão que está gravado como tábua, ele nos arremete também ao princípio da nova aliança, aonde Jesus, ele vai gravar a lei de Deus em nossos corações, de uma forma espiritual, não de uma forma concreta. Cristo, ele grava a lei do Senhor no coração humano através do Espírito Santo. Então nós podemos ver que o desafio de Jeremias é grande ali para trazer aquela mensagem. E isso dói ao coração dele, tanto que também vai ter o livro de Lamentações, onde ele chora, onde ele se quebranta diante do Senhor, justamente por ver irmãos, né, os irmãos, o povo ali dele, errando, fazendo, infelizmente, e recebendo por esse erro, por esse desvio, por essa falta de espiritualidade. Então, o chamado do profeta, ele recebe os oráculos de Deus, a revelação de Deus, que Judá, ele havia quebrado a aliança, estava em iniquidade, eles estavam em idolatria, adoração a Baal, havia falsos profetas no meio, e que os profetas, Deus levantou Jeremias e falou: olha, vai acontecer um juízo, certo? Esses profetas falavam que nada, não é isso não houve Jeremias não. Certo? E ele falando: olha, a recomendação, a exortação de Deus é que vai haver, e isso não é da vontade dele, isso é uma resposta aos caminhos em que nós estamos correndo, aos caminhos em que nós deixamos para trás que seria o ideal, e agora nós estamos vivendo sobre a nossa vontade. Inclusive o tema da mensagem hoje é somente confiança. Confiança. O irmão Diomar, ele deu testemunho. Deus falou: ajoelha e ora. Tudo bem, vou fazer. Isso é confiança. Isso é temor. Assim como os irmãos, quantas vezes Deus pegou e falou para vocês: façam isso, e de imediato vocês pegaram, entenderam, absorveram e falaram: vou fazer porque é do Senhor. Assim como talvez há momentos em que nós estamos tão dispersos, ou talvez com o coração duro e arredio, em que Deus fala, em que nós sabemos o que é que Deus está falando, mas nós falamos: agora não, depois, deixa eu experimentar mais um pouquinho isso aqui. E assim vai protelando, e nesse protelar é onde vai se envolvendo com outras situações. Aqui o povo, ele começa, o julgamento de Deus vai vir justamente por quê? Porque tem uma palavrinha aqui que ela é até pesada, né? E essa exortação, quando o profeta ele é levantado para trazer essa exortação é também para que eles se arrependam. Gente, você já viu aquelas pessoas que fazem alguma coisa, talvez, e ela sabe que ela está errada. Tem pessoas, eu já ouvi muitas pessoas com o coração tão duro, que ela chega e falar assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz até hoje. E pessoas que já têm uma longevidade de vida e que teve alguns probleminhas, mas ela não se arrependeu de nada. E Deus, ele sempre fala: se arrepende. Inclusive, domingo passado, o pastor Michael estava falando sobre a exortação para a igreja de Éfeso, Apocalipse. Arrependa-te, volte para o primeiro amor. Olha onde caiu. Se Deus, se Jesus passou essa direção, é porque nós sabemos. Se ele fala: olhe, arrependa-te, faça uma autorreflexão, é porque ele sabe, assim como nós acabamos de ler, que ele sonda os corações, ele sabe
que nós sabemos aonde nós cometemos o erro. Porque se fosse algo totalmente alheio, ele não ia falar isso. Mas se ele está falando isso é porque nós temos essa capacidade. E nós sabemos onde nós erramos. E justamente aqui a palavra, essa exortação, é justamente transmitir, levar o povo ao arrependimento. Então, esse livro de Jeremias, alguns dizem que ele é o maior ou um dos maiores livros sobre a rebeldia e a apostasia. Naquela época já havia apostasia. E hoje? A apostasia hoje já está quase que, já não é nem como um mal espiritual. Ela já está quase como uma cultura. Ela está ficando como algo normal em nosso meio. E aos poucos nós estamos sendo tragados e tirados justamente, por quê? Porque nós talvez achamos, não é bem por aí, não é a palavra de Deus, não é bem assim, não é tal, não é do jeito que o pastor falou, não é do jeito que o irmãozinho falou, não é do jeito que o missionário falou, também tem essa vertente, tem essa. Gente, e hoje, nossa, meu Deus, eu ainda sou a favor da internet, mas a internet faz um desfavor na vida de alguns. Misericórdia. Eu ainda sou a favor. Mas para filtrar ali o que é bom realmente, vai ficando cada vez mais difícil. O inimigo é muito ardiloso, ele é muito sutil. E ele está pegando muita gente boa e levando para o lado dele por alguns conceitos. Então, nós podemos ver que nesse propósito, o livro ele deixa bem claro que para Israel, as suas consequências do pecado e da apostasia. E de revelar o próprio futuro no plano de Deus para o homem e enfatizar o fato de que o destino de cada um está determinado em conformidade ou por falta de conformidade com Deus e com o plano divino. Tirando a graça, não fazemos nada. A partir da graça, temos responsabilidades pessoais. E que essas responsabilidades pessoais poderá mudar aquilo que Deus tem de desejo para mim. Nem que seja por um momento. E não porque Deus fez isso por capricho, mas sim porque eu é quem, ao invés de partir da forma ideal, da forma desejável, eu ainda talvez o fato de eu nem partir já é um erro, mas o fato de eu partir para outro caminho, o erro é maior. E é nesse contexto que eu quero que vocês pensem. Como que eu estou? Eu conheço alguém que, infelizmente, está passando por essa crise, por esse problema. Está nesse conceito de que, infelizmente, ele vai chegar ao ponto de maldito, mas que esse maldito não é por vontade de Deus. Esse maldito é somente pela vontade do próprio ser humano que fez a sua escolha, porque ele sempre explica, ele sempre dá o direcionamento. Então, que nessa situação, que você pense, alguém que possa estar fora, ou que você pensa, puxa, eu já passei perto de sair fora, de querer sair do caminho do Senhor. É essa palavra que eu queria deixar essa noite para os irmãos. Eu conheço muitas pessoas que, infelizmente, estão nesse perfil negativo diante do Senhor. E são filhos de Deus, mas, infelizmente, estão nesse perfil negativo. Não estou aqui querendo me vangloriar, mas tem uns que estão.
porque resolveram seguir o seu próprio caminho. Resolveram viver segundo a sua vontade. Aqui no verso 5, quando ele diz, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem. Eu não sei se todos aqui têm a mesma versão, mas eu sei que tem uma versão que fala, maldito o homem que confia nos homens. Pode rechaçar tirar esse conceito, tá? Aqui ele é no homem. Por quê, pastor? Porque quando eu falo maldito o homem que confia nos homens, maldito eu que confio em vocês. A palavra não é isso aqui está dizendo. Maldito eu que confio em mim mesmo e faço do meu braço a minha carne. Maldito eu que me acho. Maldito eu que não me submeto. Maldito eu que por causa da minha graduação, por causa da minha força física, por causa da minha força financeira, por causa da minha força patrimonial, por causa da minha força, sei lá o que for, eu acho que eu sou o melhor, ou que eu não preciso de Deus. É isso que ele está dizendo. Não é eu confiar nos outros. Eu tenho que tomar cuidado também em confiar nos outros. Mas ela é única e exclusivamente para mim. É por isso que quando eu faço essa leitura, eu tenho que entrar nesse contexto. Em quem eu estou confiando? Em quem eu projeto a minha confiança? Nós estamos passando por crise nacional, mundial. Nós estamos passando por crise de guerra, rumores de guerras. Nós estamos passando por crise econômica de forma nacional, mundial, global. Nós acabamos de encarar uma pandemia, e que não acabou 100%, mas de uma forma muito grande já está passando. Mas no que eu confio? Em quem que eu devo confiar? E é justamente isso que eu queria trazer para os irmãos. O povo aqui, eles vão levar esse puxão de orelha de Deus. Ele vai trazer essa palavra de exortação justamente por quê? Porque o povo aqui nesse momento começa a confiar em si mesmo. A partir do momento em que eles começam a confiar em si mesmo, eles começam a projetar o que eles acham que é bom para eles. Tanto que o quê? Eles vão chegar o quê? A apostasia. Eles acham, a partir do momento que eles confiam em si mesmo, eles começam a achar deuses para si mesmo. Porque ele acha que é melhor do que o Deus de Israel. Então, se eu já não me conformo com Deus, se eu acho que é algo melhor que Ele, eu confio em mim, no meu sentimento, no meu coração, então eu vou procurar outros deuses. Se eu não confio, se eu estou no perfil de maldito, porque eu confio em mim, no meu intelecto, na minha espiritualidade, né, que talvez eu acho que está muito aquecida, eu começo a confiar muito nisso, e é justamente aonde eu começo a sair do caminho de Deus e nem percebo. Quando eu percebo, eu já estou lá longe e Deus puxando a minha orelha, ou usando alguém para puxar a minha orelha. Volta! Irmãos, o mundo hoje, não é de hoje, isso aqui sempre teve, você pode ver aqui desde a época do Antigo Testamento. Mas hoje, por causa do advento da internet, a comunicação, quer seja através de uma televisão, através de radiodifusão, através da internet mesmo, tal, celular, essas coisas, tudo, ela avançou muito mais a questão do quê? Da pessoa, ela ser autoconfiante. Alguns linguajares, algumas palavras que estão sendo colocadas nas cabeças do mais novo ao mais idoso, de que ele pode tudo, de que ele tem condições, e que isso está sendo de uma forma pronunciada, está sendo levada adiante. E ela entra dentro da igreja, entra dentro do nosso coração, e nós começamos a achar que somos realmente
eu posso confiar em mim, eu posso realmente fazer isso, porque basta eu querer, basta eu ter a intenção. O mundo hoje, mais do que nunca, ele tem pregado a autonomia, e que essa autonomia, ela não é somente espiritual, mas o pior de todos é a autonomia espiritual. Mas que isso não é de agora, porque isso começa lá no mamãe Eva e papai Adão. Começa ali neles, o sentimento de autonomia, e que esse sentimento de autonomia, ele é anterior à entrada do pecado. Bate-se o sentimento de autonomia, eles não controlam, aí por isso que eles vão e se envolve com o pecado e entra o pecado. Então, esse sentimento de autonomia, ele ainda é anterior. Ele ainda é anterior. Autonomia pessoal. E hoje isso aí é pregado, isso é ensinado em tudo quanto é lugar. Olha, eu faço, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu não preciso de ninguém. Gente, e isso, o que é pior, isso está sendo pregado aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, aos nossos filhos. Quem é pai aqui, vão nas escolas um dia, se tiver tempo, e peçam aos professores, eles deixam. Se você não quiser, talvez, sei lá, constranger, ou sei lá, alguma coisa, seu filho está, vamos supor, está no primeiro ano, pede para ficar no segundo, ou no terceiro, ou no oitavo, e fica um dia inteiro, ali para vocês observarem. Vão na faculdade. Por isso que hoje está sendo uma geração, está sendo projetada para, inclusive o mundo ele está caminhando e ele está ensinando e motivando as pessoas justamente para partir para esta apostasia. O mundo está caminhando para isso, o mundo, na verdade, ele sempre caminhou, mas agora está de uma forma mais acelerada, mais potencializada. Nós temos conceitos que estão sendo ensinados, né? No caso, como nós acabamos de falar aqui, a questão, a sua força está em si mesmo. Maldito aquele que acha que a força dele está em si mesmo e que ele não depende do Senhor. E que, infelizmente, nessa condição, o que acontece? Tem 4 situações aqui que nós somos levados a achar que a força está em nós mesmos. A questão moral. Muitas vezes nós somos moralistas, mas não temos moral. Muitas vezes nós temos a questão física, levamos a questão física como um elemento aonde eu posso confiar em mim mesmo. Eu tenho talvez a minha questão intelectual, aonde eu sou tentado a achar que eu tenho a capacidade de me autogovernar. Eu tenho, na questão espiritual, talvez até isso dentro da casa do Senhor, quanto mais eu busco, mas eu não busco talvez para me aproximar de Deus, mas sim para eu, assim, questionar, para eu estudar, compreender e talvez até argumentar ao meu favor, para eu trazer palavras para mim ou para terceiros, de acordo com aquilo que eu acho que é bom e desejável para aquele momento. Jeremias, ele é chamado num confronto que ele fala, olha, agora vai ser a chacoalhada, e tem que ser essa chacoalhada. E no capítulo 18, a dor é maior ainda, porque no capítulo 18, ó onde Jeremias é levado, na casa do oleiro. E quando ele é levado na casa do oleiro, a ênfase aqui dessa mensagem é o quê? Soberania divina. Eu sou o soberano, pronto e acabou. Meus irmãos, essa palavra soberano é outra palavra que ela está sendo desconstruída na esfera espiritual.
Tem muitos que não compreendem e não aceitam a soberania de Deus. Tem uma dificuldade, uma luta tremenda em compreender isso. E no capítulo 18, ele vem trazer isso para Jeremias. Ele fala: Jeremias, olha aqui, ó. Olha lá, olha o oleiro ali. Ó. É assim. Eu não posso fazer isso com o povo de Israel, eu não posso fazer isso com o meu povo. Então ele fala o quê? Eu sou o soberano. Mas o mais bonito disso é que Deus, ele chama para uma conversa. Quando ele vai entrar em juízo, ele chama para uma conversa, ele levanta um profeta. Hoje, no caso, véu rasgado, a palavra de Deus, temos livre acesso. Ele fala conosco através do Espírito Santo. Ele nos traz uma série de coisas para que nós possamos o quê? Assim viver em conformidade com o que Ele quer e assim se arrepender. Se arrepender. E também saber o seguinte: vocês estão entrando em juízo, não é pelo meu capricho não, tá? É porque está faltando algo. Então, nessa situação, irmãos, a gente tem que ver o seguinte: tem muitas pessoas que muitas vezes estão, talvez, nesse contexto. Foram iludibriadas por esses linguajares, essas palavras hoje. Quem aqui nunca ouviu dizer, o céu é o limite? Que arrogância e que soberba tem nessa frase. O céu é o limite. Para o ímpio, para nós, isso é arrogância e é soberba. Tudo depende de você, basta você. Será? Então tem muitas coisas. Você pode tudo, basta você querer. E hoje, a gente, principalmente os irmãos aqui mais maduros na fé, com certeza, sabe que isso não é real. Pela vida espiritual, com certeza que tem, sabe que não é assim. Não basta eu querer. Eu tenho que me envolver, mas não basta eu querer. O oleiro está acima do barro. As mãos do oleiro é que manuseiam o barro. Não é o barro que manuseia em seus contornos a mão do oleiro. Tem pessoas que não querem ceder, ela quer ali que o barro, a mão passa ali e não mexe. Mas é o oleiro que vai mexer ali, vai dominar e vai controlar aquilo ali. Então tem muitas coisas que as pessoas elas estão entrando. Tem uma palavra, irmãos, aqui, que é moda hoje. E que essa é uma das coisas que está entrando muito. E que está levando a pessoa justamente nesse perfil, por quê? Porque ela começa a confiar em si mesma. Essa palavra, irmãos, empoderamento. E essa palavra empoderamento, ela está sendo usada muito para o gênero feminino. Mas não é só o gênero feminino não, tá? Mas ela está sendo usada muito nessa situação. O empoderamento. Que é um empoderamento feminino, empoderamento econômico, financeiro. Então, tudo hoje, essa palavra é o empoderamento. E que essa palavra, talvez, ela pode, de uma forma substancial, ela pode ser boa. Mas na prática hoje que as pessoas estão levando, está totalmente deturpada. Está totalmente deturpado. E são conceitos, muitas vezes, que está entrando e que entra e que vai tirando e que vai me colocando. Não, verdade, eu sou empoderado, eu sou empoderada, eu sou empoderado, eu sou empoderada. Tudo bem. Mas mesmo saibam que esse empoderamento, ele tem seus limites.
esse empoderamento, ele não é sem limites. Não é como o céu será o limite. E aqui, na forma de Israel, na época, eles estavam sendo levados para uma série de coisas, porque eles estavam se envolvendo com outras culturas, com outras religiões, eles estavam se envolvendo com uma série de coisas aqui. É o que nós estamos inseridos no nosso contexto hoje, como nação brasileira, nós estamos envolvidos em uma série de coisas. Os jovens na escola, faculdade, alguns no serviço. E cada um tem a sua espiritualidade ou não. Cada um tem a sua forma de interpretar o mundo ou não. E que justamente isso muitas vezes me leva a eu achar, poxa, eu tenho a capacidade de moral, física, intelectual, espiritual, de me autogovernar. De me autogovernar. E não me submeter a nada. Gente, eu não sei se vocês conhecem, mas tem pessoas que não aceitam essa palavra de, olha, todos nós somos subordinados, nós temos alguém que vai sempre mandar na gente, nós temos Deus que é maior. Gente, infelizmente tem pessoas dentro da casa de Deus que têm essa dificuldade. E é por isso que depois vive nessa luta, vive nessa situação. E quando ele fala que a questão aqui, quando ele fala maldito é o homem que confia no homem, ele faz da sua humanidade mortal a sua força, ou a sua carne, né, sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. O coração já está afastado. Ele conheceu há algum tempo. Conheceu, estava próximo, estava bem íntimo, talvez, aquecido. Mas por esse preceito, essa questão ser fomentada e ele não controlar, porque, gente, todos nós somos tentados a querer não sermos subordinados, ninguém mandar, todos nós temos isso. Só que não são todos que se deixam a dureza do coração dominar a ponto de não se submeter ao jugo, à vontade de Deus. Só que tem alguns que ainda relutam com isso. E tem uns que já nem lutam mais. Não, eu não quero saber. Eu não quero mais saber de ordem, não quero saber mais disso não. Eu não quero. É muita regrinha, é muita coisinha. E isso porque nós, talvez, não agimos nem de forma legalista, nada. Simplesmente ensinamos. Olha, é assim, assim, assim. Tem pessoas que têm essa dificuldade. Nós temos essa dificuldade, só que alguns conseguem falar, não, olha, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quem manda, quem pode mandar, não sou eu. Mas eu tenho juízo que eu devo que obedecer. Pelo menos isso. Se tiver juízo, a concepção de que eu devo obedecer, já está ótimo. Porque aí você vai saber o quê? Não é eu que mando na minha vida. É complicado isso, irmãos. Essas formas estão entrando, está destruindo, destrói família, destrói uma série de coisas, relacionamentos, uma série de coisas. Por quê? Porque começa a ser projetado, as confianças, ela sai a projeção de confiança do Senhor e começa a ficar em si mesmo. Em si mesmo. Aquela confiança que deveria ser única e específica em Deus, ela começa de imediato a ser partilhada comigo, até que chega no momento, eu falo, não, agora eu tomo conta da minha vida. Eu vivo da forma que eu quero. E ele fala que essa questão de quem está afastado, ele compara um arbusto, né, uma tamargueira que vive no deserto. E o que ele fala também, ele fala que ela vive no deserto e que ela não verá o bem. Olha só. Ela é uma tamargueira, um arbusto que ela vive no deserto. As tamargueiras, esses arbustos que vivem no deserto, elas vivem de forma isoladas, metros, quilômetros longe uma da outra, e que elas não enxergarão, não verão o bem.
Morará em lugares secos no deserto, na terra salgada e inabitável. É por isso que eu queria que nós pensássemos da seguinte forma, para que depois nós fizéssemos uma oração. Conheço pessoas que talvez estão amargando a vida, pessoas que talvez estão no deserto, e que ela não está contemplando as benevolências de Deus. Ela está no perfil de uma tamargueira, isolada. Quantas pessoas talvez estão nesse meio? Quantas pessoas que talvez já tiveram no outro perfil, que nós vamos ver agorinha. Em Mateus 7, 24, 26, diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, que escuta. Mateus 7, 24, 26. Escuta e as pratica. Palavra essencial aqui, e as pratica. Pronto. Semeá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e a corrente, e correram rios, e sopravam ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas palavras e não cumpre, não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, que edificou a si mesmo, que buscou a edificação a si mesmo em conceitos, em formas, em coisas corruptíveis, coisas transitórias. Mas aquele que edificou, que se edificou, que buscou a sua força, buscou a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus, e isso também ele pratica, ele está edificado numa rocha. Muitas pessoas estão entrando nessa edificação arenosa, em terreno arenoso, fazendo suas edificações em terrenos arenosos, justamente por causa desses conceitos que nós temos hoje no mundo. E que está sendo passado e que muitas vezes nós absorvemos. Achamos, puxa, verdade. E que com o tempo nós vamos achar, não, eu quero viver a minha vida agora. O pródigo. Pai, me dá a minha parte da herança. Porque a forma que eu quero viver, não tem como viver na sua presença. Eu vou ter que sair, Pai. Vou ter que dar um escape. A forma que eu quero viver não condiz com aquilo que o Senhor me ensinou, com os princípios que o Senhor me passa. A forma, Pai, que eu quero viver não condiz com esta casa. Então, para eu viver a minha vida, eu vou ter que sair daqui, Pai. Eu vou ter que sair daqui. É isso que o filho pródigo fala. Esse é o momento, eu quero sair, eu quero experimentar, eu quero ter a minha vida, eu quero ter a minha autonomia. Eu quero que pelo menos uma vez na vida o meu desejo seja realizado. Eu quero fazer as coisas do jeito que eu quero. Nós temos isso diariamente. Tem coisas, lógico, em coisas naturais, a gente tem que ter esse princípio, fazer do jeito que nós queremos, desde que seja, que não venha contradizer os princípios da palavra de Deus, a vontade de Deus. Muitas vezes, a maioria das vezes, muitas vezes, ela entra em choque com a palavra de Deus. Essa é a nossa vontade. Aí que é o erro, aí que é o problema. Aí que é a dificuldade. E aí eu vou ficar como uma tamargueira no deserto. Uma tamargueira no deserto. Só que também tem outro perfil que fala o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor. Esse homem, ele já não confia em si mesmo, ele confia no Senhor.
E aí depois ele ainda ressalta, ele fala, e cuja a confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas. Olha só, a tamargueira afastada do deserto, no lugar salgado, tá afastada. Aqui ela já está junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela vai estar junto às águas e ela ainda tem a possibilidade de estender as suas raízes para o ribeiro, para ela não ficar somente com aquela água que passa ali. Ela pode ainda sugar mais ainda, beber mais ainda, ir mais a fundo, se apoderar, chegar mais daquela água ali. Olha só que maravilha, a diferença da tamargueira. Lugar escasso, árido, sozinho, e que vai chegar num ponto, não vai nem ver o bem, não vai enxergar mais nada. Aqui no caso ela vai ter a possibilidade de estar na beira de um riacho, e que ainda as raízes dela ainda vão buscar mais, porque ela não vai se contentar, ela vai buscar mais. Aí os irmãos aqui conhecem o irmão Santos, conhece a figueira, né? É a figueira que diz que a raiz dela ela vai longe, né, para achar água, né? Se tiver o banheiro, o vaso ali, ela arrebenta tudo ali, ela vai. Ela vai buscar água. A mesma coisa aqui. Essa árvore, ela não se contenta de estar somente à beira do rio, mas ela ainda vai buscar mais ainda. Eu quero mais. Eu quero mais. Porque isso é bom. Isso é ótimo. Isso não é bom somente para mim. Isso é bom e desejável aos olhos do meu Senhor. Que esse que é o problema. O problema é que nós, muitas vezes, nós queremos somente a satisfação ventral, pessoal. E nós, raras vezes, talvez, nós pensamos em satisfazer ao Senhor. Em satisfazer ao Senhor. Ele fala, não receia quando vem o calor. Por que não receia? Porque ela está na beira do ribeiro. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não a fadiga, nem deixa de dar fruto. Em tempos difíceis, esta árvore, esta pessoa, ela ainda vai ter a capacidade de dar fruto. Ela não vai se afadigar. Perplexo, porém não abatidos. Não é assim que o apóstolo Paulo fala? Por mais que eu possa passar por algumas dificuldades, esta árvore, esta pessoa, ela ainda vai continuar, permanecer, exercendo a sua função ali, ela vai ficar verde, e ela ainda vai dar o quê? Fruto. Quantas pessoas que poderiam estar nesse conceito, mas que infelizmente talvez não estão nesse momento. E que cada um de nós conhecemos. E eu queria deixar um desafio aos irmãos, lembrar agora, pessoas que você conhece, e deixar uma tarefinha para vocês. Nós vamos orar também. Mas orar na sua casa, pedir por essas pessoas, para que elas possam entrar nesse conceito. Para que elas possam entrar nesse conceito de árvore plantada às águas, ao ribeiro, próxima ao ribeiro. Para que ela possa sentir o prazer de estar na casa do Senhor. Para que esses conceitos de autonomia, de autogovernabilidade, caia do coração dela. Caia do coração dela. Seja extirpado isso. Para que ela possa realmente ser submissa ao Senhor. E viver para o Senhor. E outra coisa aqui, para finalizar. Nós temos a questão aqui a palavra de Deus que diz em 2 Timóteo
3, 16 e 17, que diz o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quem é bendito, quem está no perfil de árvore junto ao ribeiro, ele está nessa condição. Ele sabe que a palavra de Deus é boa, excelente. Os princípios, viver para Cristo. Mateus 4,4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então deixarmos de buscarmos somente aquilo que nos dá prazer, mas viver para dar prazer ao nosso Mestre, ao nosso Senhor. E para finalizar, Jeremias 17, 9 a 10 diz o seguinte: enganoso é o coração. E como é, hein, gente? De todos nós, tá? O coração é enganoso. O coração ele é enganoso. Mais do que todas as coisas, e perverso. Quem conhecerá? De todos. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O bendito, árvore plantada ao ribeiro, água abundante, dá fruto, a folhagem verdinha. O que é maldito? Tamargueira, separada, lugar árido. Longe de Deus, por causa do coração. Então o coração humano é enganoso, é perverso, é inconstante. É mais enganoso, é doente, é uma doença incurável. E essa cura somente Deus é que pode dar ao nosso coração. Ele é incompreensível. Ele é enganoso. Ele é desesperadamente corrupto. Ah, pastor, meu coração não é. Que bom se o seu coração não é. Mas aqui fala que o coração humano ele é assim. Aí nós temos que aprender com Deus a nos controlar, a deixar Ele direcionar, a deixar Ele esquadrinhar, a Ele sondar os nossos corações. Para que nós possamos assim viver e termos plena confiança no Senhor. E uma confiança somente nele. O que vier dele é onde ele vai me mostrar e direcionar os caminhos, a forma para eu viver, sobreviver, para eu ser conduzido por Cristo, pelo jugo suave, Cristo pelo fardo leve. Deus esquadrinha o coração, Ele prova os pensamentos, Ele sonda e examina a mente. Então essa é a retribuição. A retribuição do Senhor, sondar o coração, examinar a mente e dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Que as nossas ações, que o fruto das nossas ações sejam aquilo que a árvore plantada junto ao ribeiro tem. Longe de nós termos o resultado da tamargueira, estarmos na condição de tamargueira. Longe de nós. Mas mesmo se porventura eu estou nesse contexto, se porventura eu conheço alguém que está nesse contexto, Jesus pode mudar o contexto dessa pessoa. Jesus pode trazer essa pessoa para que ela possa realmente ser uma árvore plantada junto aos ribeiros.
Então, que nós possamos meditar nessa palavra, que Deus abençoe a todos e que essa palavra ela possa somar a nossa espiritualidade. E eu queria que agora você baixasse a sua cabeça e você pensasse em alguém ou algumas pessoas e que você levasse essa tarefinha para sua casa. Anote. Peça a Deus, fala: Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, sonda o meu coração, sonda a minha mente. Perdoa quando eu tenho esse desejo de autonomia, ele aflorece no meu coração e às vezes eu saio à frente para fazer as coisas. Esse é o momento que a gente pode estar refletindo, que a gente pode estar meditando nessa mensagem do Senhor. Vamos orar? Paizinho, obrigado pela mensagem, pela palavra. É uma palavra, Senhor, de exortação, mas é uma exortação de amor, uma exortação de condução para o caminho certo. Senhor, perdoa-nos pelas nossas falhas, nossos erros. Senhor, que a nossa vontade seja agradar ao Senhor, servir ao Senhor, seguir ao Senhor. Pai, em que nós possamos ser submissos. Pai, que quando aflorar esse desejo de autonomia, de autogovernabilidade, Senhor, isso caia por terra. Que isso não venha me dominar, não venha, Senhor, me afastar de Ti. Pelo contrário, que eu possa olhar para os céus, que eu possa olhar para Jesus e falar: é em Ti que eu confio. É o Senhor que eu necessito. É o Senhor que eu preciso. Paizinho, tenha misericórdia. Sonda os nossos corações, a nossa mente. Vê se há algo mal, Senhor. Conserta-nos para o Senhor. Senhor, que o desejo de arrependimento possa ser diário em nosso coração. Possa ser o desejo real e absoluto. Quando nós errarmos, pecarmos contra Ti, Senhor, que o arrependimento seja imediato e que nós venhamos de imediato reconciliar, pedir perdão, Senhor. Senhor, que o Seu amor e Sua graça esteja sobre toda a Tua igreja. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, que Deus abençoe essa palavra e estamos aqui finalizando, o culto, Nós oferecemos ao Senhor, mas que o nosso culto semanal possa continuar. Lembrando que na quarta-feira às 19 horas, irmãos, na quarta-feira às 19 horas, eu vou estar dirigindo o culto. Só que é o seguinte, eu não toco e eu não canto. O pastor Marco, ele toca e ele canta. Aqui vai ser só a palavra e oração. A não ser que tiver algum irmão presente que possa cantar o hino para nós. Se tiver, tudo bem. Mas se não tiver, eu não toco e eu não canto. O pastor Marco, eu vejo que ele toca, ele canta. O pastor Marco, até piano, acho que ele toca. Ele se vira nos 30. Eu não consigo se virar nos 30 dessa forma. Tá? Mas nós vamos estar aí. Que Deus abençoe a todos. Orar pela família pastoral também, que está de férias. Onde eles estiverem, eles possam ser abençoados também. Vamos nos colocar em pé. Vamos estar fazendo a oração final. Paizinho, aqui, Senhor, nós estaremos agora, cada um partindo para a nossa casa, Senhor. Que o Senhor esteja nos direcionando, Senhor, da mesma forma que o Senhor nos trouxe, o Senhor possa nos levar, cada um, para a sua casa. E que o seu amor, através de Jesus o Cristo, e a consolação do seu Santo Espírito, esteja sobre toda a sua casa, sobre toda a sua igreja. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Vão na graça, irmãos, vão na paz. Deus